comecei a procurar na Bíblia a resposta disso, né? Que Deus dá talentos. E lá tá escrito isso. Que eu gostava de tudo, eu tinha vontade de fazer tudo, mas nunca me especializei numa coisa só. Então, o multipotencial tem essa vantagem que ele se adapta muito bem às mudanças. Se hoje é assim, você aprende, se desenvolve assim. Amanhã é diferente, você se molda e vai indo. Você já teve a sensação de que é bom em muitas coisas, exatamente por isso não consegue escolher nenhuma? E se o problema da sua vida não for falta de talento, mas excesso? Hoje a gente vai falar de um tipo de pessoa que quase todo mundo admira, mas que ninguém entende. Aquela pessoa que é boa em muitas coisas, aprende rápido, se interessa por tudo, começa projetos com facilidade, mas curiosamente, vive com a sensação de constante de estar perdida. Já teve a sensação de que você poderia ser muita coisa na vida e exatamente por isso não consegue ser nenhuma? E se seu problema não for falta de talento, mas excesso? Para falar sobre isso, eu trouxe hoje uma pessoa para a gente mergulhar num tema que pode explicar a angústia de muita gente. A minha convidada de hoje é formada em artes, música, bioquímica e jornalismo. Ela já transitou por hospitais, estudos de TV, sala de aula, feiras de artesanatos e empreendedorismos criativos. Sempre movido por uma curiosidade inquieta e uma vontade constante de aprender, criar e começar de novo. Durante muito tempo, essa diversidade pareceu confusão, até que o estudo na mente humana, passando pela constelação familiar e pela terapia de reprocessamento generativo, a TRG, revelou um conceito transformador, a multipotencialidade. Que é o tema do nosso podcast de hoje. Senhoras e senhores, recebemos no Talk Show de hoje Ângela Teider. Tudo bom com você? Imagina, Francisca, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje, Francisca. Olha, achei esse nome assim meio que diferente, né? E eu queria que você explicasse aqui para os nossos conectados o que é multipotencialização de verdade. Então, Francisca, eu descobri a palavra multipotencialização, multipotencialidade há bem pouco tempo. A gente estuda tanto, né? A gente se procura tanto, a gente tenta se conhecer tanto, mas o dia que eu descobri essa palavra multipotencialidade, eu preciso te dizer que saiu um peso enorme das minhas costas, de verdade. Uau. Sabe? Porque eu sempre fui assim muito angustiada, sempre aquela angústia de não saber direito escolher, de ficar sempre na dúvida, mas será que eu vou para lá, será que eu vou para lá? Aí o dia que eu descobri essa palavra, nossa, sério, foi um libertador para mim. E por que você decidiu, assim, Ângela, se aprofundar nesta área da multipotencialização? Conta aí pra gente. O que houve por trás desse interesse nessa multipotencialização, nesse tema? Caiu por acaso, assim, né? Como eu te falei, foi assim um grande alívio. O dia que eu descobri, eu falei, não, eu preciso me dedicar para isso, eu preciso conhecer isso, porque para mim foi um divisor de águas, né? Eu sempre falo que é AM e DM, antes de saber a multipotencialidade e depois de conhecer a multipotencialidade. Porque assim, ó, vou contar rapidamente aqui a minha história, né? Mas desde sempre eu não sabia escolher. Eu gostava de muitas coisas, mas não sabia escolher. Então, desde pequenininha, lá na época do colégio, 6, 7 aninhos, eu gostava de ir para aula de natação, por exemplo, mas eu gostava de ir para aula de piano também. E a minha mãe dizia, você tem que escolher, ou vai para natação ou vai para o piano. Eu queria os dois. Aí tá, daí ela vai pro piano. Daí eu comecei a fazer piano, ela, não, mas eu quero fazer teatro, mãe. Não, mas não dá, você tem que escolher o teatro. E assim foi minha vida inteira. E aí eu comecei a estudar piano, né? E daí lá no ensino médio, eu comecei a fazer o ensino médio, curso segundo ano, médio, né? Segundo grau, assim, de patologia clínica, que era laboratório. E eu gostava muito da coisa de química, de misturar as coisinhas, fazer química e tal, e eu junto fazia aula de piano. Aí na hora de escolher a faculdade, né? Meu Deus! Meu Deus! Aí a minha mãe dizia... Para os não multipotenciais já é difícil escolher a faculdade, imagine para o multipotencializador, né? Como é que Exatamente. Aí eu perguntava para os outros, e é o que eu falo hoje. O pior erro da gente é perguntar a opinião para os outros, né?
Porque daí você não quer desagradar as outras pessoas, e daí você acaba, aí você se perde mais ainda. Mas muito bem, a minha mãe disse, ó, vai fazer bioquímica que é melhor para o teu futuro. Eu me Uhum. inscrevi no vestibular de bioquímica, fiquei estudando lá de noite para entrar na faculdade de bioquímica, e assim, e não é brincadeira, é sério. Eu estava indo fazer o vestibular de bioquímica, passei na frente da Faculdade de Artes do Paraná e estava escrito matrículas abertas para o vestibular. Eu falei, não, eu quero isso, mas eu estava indo fazer o vestibular do outro. Bioquímica. Mas eu fiz todo o vestibular do outro, daí voltei, me inscrevi nesse vestibular aqui de artes também, passei nos dois vestibulares e eu fazia as Uau. duas faculdades ao mesmo tempo. Fazia a faculdade de arte de noite e de manhã eu fazia a faculdade de bioquímica. E assim foi muito tempo, e daí eu fiquei trabalhando nas duas áreas. Eu trabalhava, fazia plantão em hospital, né? Depois que eu me formei em bioquímica, e Uhum. durante o dia eu dava aula de arte, aula de música. E aí eu conheci dentro lá onde eu trabalhava, no Hospital de Clínicas lá de Curitiba, tinha uma colega que também era a mesma coisa, ela também era bioquímica e também era musicista. E daí a gente se achou, né? Falei, então acho que é o equilíbrio da razão com a emoção, e comecei a achar que era isso. Mas assim, a vida toda. E depois, isso não me agradava de eu ficar parada. Aquela coisa de rotina, de você ter que ir para o mesmo lugar todos os Boring, dias, né? fazer a mesma coisa, é desesperador. Aí você tem aquela vontade de fazer coisas diferentes. Daí depois eu comecei a trabalhar com televisão. Então, se eu for te Uau. contar isso, a gente vai ficar 3 dias falando aqui, né? Aí eu comecei a trabalhar com televisão e como que eu fui parar na televisão, né? Enfim, é, Como você foi parar na televisão? Conta pra gente. então, é que foi assim, daí eu trabalhava em 2 empregos, trabalhava à noite, fazia plantão, e durante a tarde, o dia, dava aula de piano, né? Aí, eu queria mais dinheiro, eu precisava de ganhar mais dinheiro, e aí eu vi no anúncio lá no jornal, na época aparecendo no jornal, que precisava de contatos publicitários para trabalhar na Rede Bandeirantes lá de Curitiba, que era fazer visitas, e eu achei isso muito legal. Falei, Uau. nossa, mas eu acho que eu quero fazer isso. Eu quero visitar as empresas, quero conhecer as empresas. Daí eu fui, e eu tinha tempo, né? Eu tinha muito tempo. À noite eu trabalhava no hospital, de manhã eu dava aula de piano e eu tinha a tarde toda livre. Aí eu comecei a trabalhar na Rede Na TV. Bandeirantes como contato publicitário, para ir vender anúncios. Uau. Aí eu buscava as empresas para vender o anúncio e tal. E daí tinha uma menina lá que foi ganhar neném, que era apresentadora. Aí Uhum. o chefe nosso lá do comercial falou: olha, a menina vai sair de licença, você não quer assumir o espaço dela aqui durante esses Uau. 4 meses? Aí você, claro, isso foi feito para mim. Não, tiro de letra. Que letra! Aí Nunca comecei. tinha feito, né? Mas, Não, eu fiz de conta que para mim estava tudo bem. E eu sempre muito tímida, né? Mas eu conseguia aham. fazer. Aí eu fui, Uhum. entrei lá, comecei a fazer e aí pronto. Aí eu pensei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Aí já fui fazer faculdade de jornalismo, De porque jornalismo, que que tem uma delícia. coisa que multipotencial não tem preguiça de estudar, não tem Não preguiça de tem, não buscar. tem. Então Dá eu uma tava. excitação de estudar, né? Você quer melhorar, você quer fazer aquilo. Então, o multipotencial não faz uma coisa e larga na metade, ele se aprofunda naquilo. Aí eu fui estudar jornalismo, daí eu fui fazer pós-graduação também nessa área, Uau! e a vida inteira assim, né? Só que aí o que aconteceu? Daí eu vim para Portugal, daí eu trabalhei com televisão mais de 12 anos. Televisão e arte. Daí eu só saí do hospital, porque não dava mais conta de trabalhar no hospital. Daí eu fiquei trabalhando com comunicação, né? E Sim. também com arte. Aí eu peguei e falei, e aquela vontade de conhecer mais coisas, né? Falei, eu quero ir embora do Brasil, quero fazer faculdade em outro lugar, mestrado em outro lugar, eu quero conhecer mais. Aí eu vim para Portugal para fazer mestrado de comunicação, arte e cultura na Universidade do Minho. Uau! Vim para cá. Só que daí quando eu cheguei aqui, aí começou a me bater uma coisa, sabe? Falei, ai, mas será? Olha, será que eu estou fazendo certo? Eu comecei a ver minha irmã se aposentando. A madrinha da minha filha se aposentando, todo mundo se aposentando. São aquelas pessoas que entraram no emprego lá com 18 anos, chegaram aos 50, tudo se aposentando. E eu ainda estava, né, recomeçando a minha vida em um outro país. Aí eu pensei, meu Deus do céu, tá errado, né? E isso começou a me dar um desespero grande, porque eu gostava de tudo, eu tinha vontade de fazer tudo, mas nunca me especializei numa coisa só, né? E aí, um dia eu lembro, eu estava na universidade, a minha professora, inteligentíssima, uma antropóloga, ilustradora,
Ela disse assim, porque amanhã nós vamos conversar sobre paixões. Você só vai ser feliz na vida, falando para a turma, né? Não só para Aham. mim. Você só vai ser feliz na vida se você descobrir a sua paixão. Você tem que ter uma paixão. E aquilo para mim foi demais, né? Eu Não, falei, não tá. te ajudou muito, né? Porque eu, por Não, exemplo, dizia assim, eu gosto de fazer teatro, eu gosto de dança, eu gosto de música, eu gosto de. Não ia ajudar muito. como que você vai achar uma paixão? Aí eu peguei e fui para casa, né? Pensei, não, eu vou descobrir a minha paixão. Sentei numa pastelaria, né? Aqui a gente chama de pastelaria, né? No Brasil, pastelaria é outra coisa, mas aqui é tipo confeitaria, né? Sentei numa confeitaria lá com meu caderninho e comecei a anotar tudo que eu gostava e tudo que eu não gostava. Nos momentos que eu fui me sentir mais realizada, sabe, as coisas, os eventos marcantes, eu falei, eu vou descobrir minha Uhum, paixão. E fiquei descobrindo sim. que nada. Fechou a pastelaria e eu não descobri nada. Fui para casa e falei, meu Deus, acho que eu sou um ET, né? Não Que é possível. tormento, né? Desesperador. E daí fui dormir. No dia seguinte, né, eu mexendo no celular, apareceu essas propagandas de uma pessoa falando sobre multipotencialidade. Pessoa que gosta de muitas coisas, que é diferente de especialista, né, generalista. Eu falei, meu Deus, isso é para mim. Daí eu sentei e comecei e fui pesquisar isso. Daí eu falei, pronto, ai, saiu um peso assim das minhas costas. Eu falei, então eu não sou insegura. Identificou, encontrou ali uma identificação. Com certeza. E aí eu fui buscar, fui estudar isso e acabei escrevendo até um livro sobre isso, que é O Poder da É, Decisão, que fala você sobre a tá com ele aí? multipotencialidade. Não. Não tô com ele aqui, Oh, mas Ângela. em mãos eu não tenho, mas ele tá à venda na Hotmart, na Amazon, O poder que é da O Poder da decisão. Decisão. Ah, eu quero ler. Quero É, ler que sim. fala sobre isso, sobre os múltiplos interesses, né? Nossa, e aí eu fui demais. Daí eu comecei a procurar na Bíblia a resposta disso, né? Que Deus dá talentos. E lá tá escrito isso na Bíblia, que tem Conforme as pessoas suas que capacidades. Tem uns mais, outros menos, um apenas com um, que na tem verdade não gente que tem recebe um capacidade nem para talento, um, né? tem gente que recebe 4 talentos, 5 talentos. Cara, que interessante, é verdade. Tem na Bíblia. É, e aí eu me senti na obrigação de desenvolver os meus talentos. Que eu pensei, eu recebi muitos talentos, então eu preciso desenvolver esses talentos, eu não posso jogar embaixo do tapete. E eu ficava naquela de ter que escolher, né? No E a maior sofrimento psíquico, né? De você precisa ser alguma coisa só e não todos, não trabalhar com todo o teu potencial. porque a gente cresce dessa forma, né? Aprendendo a ser especialista, que você tem que escolher uma área. Então você faz medicina, daí você se especializa em cirurgia, depois você se especializa em Uhum. cirurgia pediátrica, e depois você Sim. se especializa no pé, né? Tipo, só na coisa ali. Então você vai cada vez afunilando mais. E o generalista, né, são os multipotenciais, é o inverso, né? Ele conhece muitas coisas, ele quer aprender muitas coisas, ele quer aprender a medicina, a astrologia, de uma maneira Tem uma geral. pessoa que se identifica muito que é generalista, é o Pablo Marçal. Ele mesmo se Ah, eu aprofunda em acredito que mil e sim. uma coisa, assim, o cara sabe disso, daquilo, daquilo, daquilo. Ele fala, eu sou generalista, ele usa esse termo, né? Eu Então, sou pronto, é generalista. isso. E depois você vai pensando, assim, tem muita gente que é assim, né? E você não precisa escolher, né? É uma diversidade, você não E precisa aí, escolher uma coisa ou outra. e aí, Você tem que quando você organizar. descobriu, conseguiu dizer, pô, essa sou eu não sou, eu sou uma multipotencializa, como é que se chama? É multipotencial. Uma multipotencial. E aí, o que é que você foi fazer? Conta pra gente. Aí eu fui organizar meus talentos. Fui organizar meus talentos. Aí eu pensei, o que tudo eu gosto de fazer? Você não precisa abrir mão de uma coisa para fazer outra. Você precisa organizar. Então, de uma maneira prática, né? Você pode pensar tudo que você gosta de fazer e você organiza. Uma coisa você tem que organizar, senão a vida vira um caos. Uma Entendi. das coisas ali você tem que escolher como profissão, como para você ganhar dinheiro, porque senão fica bagunça. Se você começa hoje num trabalho, amanhã você sai desse trabalho, vai para outro, sai, vai para outro, você nunca se estabiliza Uhum, financeiramente. Então uhum. você precisa, é uma coisa racional, né? Eu falo assim que é como um cão bravo que você tem que levar em rédeas curtas, porque senão você fica pulando de barco em barco a vida inteira e você nunca chega em lugar nenhum. Então você precisa parar, organizar os teus talentos. Essa área aqui eu vou seguir como carreira profissional. Essa aqui eu vou usar como hobby. Essa aqui eu vou usar como voluntariado. Que Entendeu? Se interessante. organiza dessa forma, entendeu? Muito interessante, muito mesmo. Então, vamos saber um pouquinho aí sobre os multipotenciais, né?
Eles aprendem mais rápido que a média, Ângela? Aprende muito rápido. Eu acredito que, é assim, eu não posso dizer que aprende mais rápido, mas o multipotencial ele tem tem vantagens e tem desvantagens, né? Eu sempre falo assim, que né, a gente ouve sempre falar isso, que o mundo é das pessoas que se adaptam às mudanças. E o multipotencial tem essa vantagem. A natureza é assim, a espécie humana, todas as espécies são assim, não a espécie humana, todas as espécies dos animais, né? Conforme vem as mudanças climáticas, não sei o quê, tem aqueles que se adaptam a essas mudanças, seguem, os que não se adaptam às mudanças vão sendo Uhum. eliminados, né? Na época da pandemia mesmo, a gente falou sobre isso, que a gente teve que se adaptar às mudanças da internet e tal, aquelas pessoas, não, eu não quero saber de internet, eu não quero saber de aula online, essas pessoas foram deixando para trás. Então, Uhum. o multipotencial tem essa vantagem que ele se adapta muito bem às mudanças. Se hoje é assim, você aprende, se desenvolve assim. Amanhã é diferente, você se molda e vai indo. Assim, falando pela neurociência aí, pela nossa área também da TRG, o cérebro já é mais neuroplástico, já tem mais essa É isso expansão, mesmo. essa É isso mesmo. facilidade da expansão. Muito legal. E eles costumam ser criativos ou só acumuladores de interesse? Não, são muito criativos, a cabeça lá toda hora criando. E tem profissões, inclusive as profissões criativas, se encaixam muito bem com multipotenciais, né? Jornalistas, empreendedores, artistas, são pessoas que se adaptam muito bem com a multipotencialidade. É diferente, por exemplo, de um emprego, vamos supor assim, sei lá, um emprego numa fábrica, num emprego Operacional, público, né? operacional, que você vai todos os dias ter que fazer aquela mesma coisa. O multipotencial, ele se sente ali numa caixinha preso, né? Ele é muito criativo. Sempre tem ideias diferentes, ideias empreendedoras mesmo, inovadoras. Isso É, é fato. para mim, por exemplo, trabalhar para alguém, eu sempre fui muito empreendedora, minha vida Uhum. toda. As empresas na qual eu trabalhei deixaram o meu empreendedorismo livre. Os meus departamentos eu Então, pintava e bordava e fazia o que eu tinha que fazer. aí você consegue, né? Aí eu conseguia ficar. Mas quando eu fui ver até o negócio da minha aposentadoria, tinha uma porrada de. Eu ficava 2 meses, saía, não aguentava. Não, Não você é uma perfeita aguentava, Ângela, é multipotencial, né? um tormento. Até quando eu cheguei aqui na Europa, aqui em Londres, e eu fui trabalhar de clínica, quando a casa era 5 horas, eu preferia pegar uma de duas, outra de duas e outra de duas, porque eu não suportava ficar já 5, 6 horas só numa casa só. Como Aham. é que pode uma coisa dessa? Exatamente. E até você pode tentar fazer isso, mas você não consegue muito tempo, né? É como se estivesse ali com uma camisa de força. Você começa a entrar num processo de depressão, de ansiedade e gera vários outros problemas. E você, né, Francisca, é uma multipotencial perfeita também, né? Não Eu sei, vejo amiga, se eu sou muito. isso, né? Eu sempre me identifiquei muito com os TDAH, sempre. Não fiz o diagnóstico, porque todo mundo traz rótulos e todo mundo acha que hoje todo mundo tem TDAH também, É né? Tanto que verdade. eu falei, né, eu vou fazer um diagnóstico, porque eu fecho muito desde a minha infância aos meus trabalhos, tem tudo, eu fecho tudo, de ponta a ponta o calendário do TDAH. Né? Aí você vem com esse termo novo de muito, para É. mim foi novo, sinceramente. Sim, Olha que eu então, também exatamente. gosto de estudar e tudo, mas confesso, para mim foi totalmente novo, multipotencial. Achei E muito para mim também, interessante. Francisca, imagina, eu descobri há pouco tempo isso, quando eu descobri, eu falei, meu Deus, mas faz todo sentido, né? Então, a pessoa que a gente falando, eu sou multipotencial, pode parecer que a pessoa Arrogante. é arrogante, exatamente, mas não é a multipotencialidade, ela é uma diversidade, e que se você não souber administrar essa diversidade, você tem sérios problemas emocionais, né? Eu me achava insegura, inconstante, e outras pessoas também falam isso para você. Outras pessoas te falam, nossa, ela é voada, ela nunca para em emprego nenhum, ela é Sim, inconstante, eu né? sempre tive esse rótulo de voada no mundo da lua, sabe? Até um tempo desse É, atrás, as minhas amigas falam assim: a gente fala com a Francisca, ela tá lá em outro mundo. Eu falei, gente, eu já sei o que vocês vão falar, já captei, já peguei no coisa e já tô em outro assunto, é. sabe? Elas, Então, daí a pessoa rotula como TDAH, mas veja, né? Eu acredito que você é muito mais multipotencial do que TDAH. Você tem muitos interesses, muitos talentos, e cai muito fácil na rotina. Você está aqui, aquela coisa ali já ficou chata, você já começa a pensar em outra coisa, né? então, mas aí realmente eu realmente nunca parei para pensar quando a gente conversou e você veio com esse tema, foi novo para mim. Falei, uau!
é algo novo, é algo que eu nunca. E olha que eu também gosto de estudar, gosto de ver as coisas. No empreendedorismo tem um nome que as pessoas falam, e agora eu esqueci, que é quando eles querem que a pessoa faça mais de uma coisa. Sim, Eu esqueci o nome que eles dão no empreendedorismo, isso, né? Então, eu eu, também não eu estou me achava lembrando. assim, mas realmente eu sempre tive muita dificuldade de escolher o que eu quero e traz realmente um sofrimento aí psíquico para as pessoas que têm essa É, ampla diversidade de coisa para escolher e não consegue escolher e acaba ficando perdido, né? e O mercado. o sofrimento maior da pessoa que tem que escolher é abrir mão, né? Porque Abre. quando você escolhe, não é questão de escolher o que eu quero. O que dói mais é eu abrir mão de outras coisas. Porque se você tem que escolher o A, você tem que abrir mão do B. E isso dói mais, né? Não, não dói tanto você escolher o A, dói mais você abrir mão do B. E quando você entende essa Interessante, é multipotencialidade verdade. que você tem tantos talentos, você pode organizar. Não, eu vou usar o A hoje, ou durante um mês, ou vou trabalhar profissionalmente com o A. O B, que é uma coisa que eu amo também, vou fazer, mas de maneira como um hobby, ou como um voluntariado. Vou Que organizar, legal. aí você consegue levar a vida mais leve. É mais ou menos assim, Ângela. Eu estava até conversando ontem com a minha terapeuta, que terapeuta tem terapeuta, né? Sim. E eu estava conversando com ela que, assim, o que mudou muito também o meu jeito, o que me ajudou muito foi os traços de caráter, quando eu fiz os traços de caráter. Por quê? Eu não me entendia, né? A gente tem os cinco traços, eu acho que ficou muito parecido ali com esse multipotencial, porque, que nem você disse, a gente tem que aprender aonde nós vamos organizar, né, e equilibrar e onde a gente vai utilizar a nossa potencialidade, né? Sim. Você disse assim, e assim foi os traços de caráter. Por quê? Eu não queria, as amigas me chamavam para festa, para isso ou para aquilo, eu queria estar em casa. Aí eu ficava em casa, sofria porque eu não fui com as amigas. Aí quando eu Uhum. ia com as amigas, sofri porque eu queria era estar em Queria casa. estar em casa, Aí isso. depois que eu fiz os traços de caráter e descobri que eu era mais esquizoide, entendeu? E o oral estava bem ali, os dois brigavam muito. Sim. Então, o meu oral queria sair, queria falar, queria ver, e o meu esquizoide queria ficar em casa, e eu ficava nessa briga interna. E quando eu fiz, eu falei, uau, aí sim, agora eu sei. Tipo assim, o momento que eu estou de criação, tanto do podcast como das minhas mentorias e de tudo, eu pego o meu esquizoide, vamos criar agora. Mas aí tem Uhum. um network, eu preciso conhecer pessoas, preciso divulgar o meu trabalho. Aí eu vou pego o meu oral, agora vai ser meu oral. Você fica aqui Sim. porque você já teve, e aí você começa a fazer esse balanço, a esse equilíbrio. Então, eu acredito que é mais ou menos isso que você está nos ensinando, como fazer com a potencialização também, não é? É, exatamente. É Porque a isso. hora que você entende a situação, você vê que você não precisa estar ou no lugar ou no outro, abrir mão de um e outro, você só precisa organizar isso tudo, é outra vida, né? É exatamente como você falou, Poxa, esse aprendendo exemplo que você muito com deu. você hoje, viu? Aprendendo muito com você hoje. Que Muito bom. interessante esse tema, realmente é muito interessante. Então, vamos continuando. Existe relação entre multipotencialidade e altas habilidades? Pode ter e pode não ter, né? Uma coisa não é totalmente ligada à outra. Pode ter multipotenciais com altas habilidades. E também pode ter multipotenciais com altas habilidades em somente uma das coisas. Mas não é porque você tem alta habilidade em uma coisa que você deixa de ter interesse em todas as outras, né? Mas não é assim, não é obrigatório, né? Pode ter multipotenciais com altas habilidades, mas nem todos que têm altas habilidades são multipotenciais, né? Às vezes não, então não tem relação Entendi. direta. Sim, entendi. Então, até aqui parece que estamos descrevendo uma pessoa assim bem privilegiada, né? Alguém com muitas capacidades, mas que tem um momento que eu acho que isso começa a pesar, Sim, né? Então, vamos embora falar aí o que é que acontece com o multipotencial quando ele está aí desorganizado, como você falou, né? então. Por que multipotenciais têm dificuldade absurda de escolher? Então, a dificuldade absurda não é tanto de escolher, né? Mas é de abrir mão dos outros talentos. Nossa, isso é muito bom. Peraí, a dificuldade.
Não é de escolher, mas de abrir mãos de outros talentos. Isso dá um corte lindo, hein? Mas é Muito isso. bom. É isso. Então, isso para mim foi libertador, quando eu descobri isso. Então, eu cheguei à conclusão, né, depois de estudar esse tema, que a dificuldade não é de você escolher. Você tem muitas opções e você gostaria de fazer todas, mas a dor maior é de você abrir mão. Então, aí começa a pesar. E quando você não entende essa multipotencialidade, aí você começa a fazer uma coisa, e quando você vê que você abriu mão da outra, você pula para outra, para não deixar aquela outra coisa escapar. Daí você abriu mão dessa. Aí você pula para uma terceira. Aí Aí você você começa acaba a não ficar, fazendo nada. não faz nada. Daí você se perde realmente. Então, Putz, e é isso. Então, eu acho que é um tema assim tão importante. Eu muito. achei assim que é muito, muito, muito importante, porque tem muitas pessoas que sofrem demais com isso. Então Então, é um tema muito importante. eles tendem a abandonar os projetos no meio. Mas não é porque ela não gostou daquilo, é porque ele está com medo de perder o outro. Então, e daí, se você pula para o outro, você sofre, porque você abriu mão desse também. Você começou a fazer, você diz, não, mas se eu tivesse ficado lá, tinha feito isso, tinha feito aquilo. É sofrimento atrás de sofrimento. E Só eles sofrem, assim, muito com a comparação social. completamente, porque aí você é julgado, né? A sociedade te julga. A sociedade diz que você é inseguro, que você é inconstante, que você tem problemas E emocionais, você não sabe o que quer, que você não sabe o que quer, que a tua irmã está se aposentando e você ainda está procurando o que quer ser quando crescer, sabe? Tipo que você assim, desiste fácil. você desiste fácil, você perde o interesse das coisas. É um Então, sofrimento muito é grande. demais, porque ninguém, os pais hoje em dia, né, agora acho que está melhorando, mas na minha época, os pais já diziam já, o que que você quer ser quando crescer? Você já tinha que descobrir o que você queria ser quando você crescer, quando você tinha 15, 16 anos. Aí você tinha que escolher uma área e ficar naquela área pro resto da vida, isso é desesperador. Então, daí quando você não se encaixa nesse padrão que a sociedade espera, que você já decida já o que você quer ser, você sofre com comparações, porque teu irmão, porque teu tio, porque o vizinho. E além de comparação dos outros, Nossa. você mesmo se compara, né? Você se O compara. teu crítico interior acaba mais com você. Eu sempre falo isso É, para as minhas clientes de terapia, que o pior é o crítico interior. Por é, quê? O crítico interior está com você 24 horas. Os outros você pode ouvir uma crítica, e vai pensar, embora. depois acabar esquecendo, você está longe. Mas o crítico interior está com você 24 horas. Você É. precisa realmente calar a boca dele, né? E isso só vai calar a boca nessa situação se você entender isso que é multipotencialidade. Então, eu acho que é um termo que tem que ser falado, tem que ser, porque as pessoas realmente se sentem um ET, a pessoa que tem a multipotencialidade e não sabe que existe isso, né? E eu demorei muitos anos, demorei mais de 50 anos para descobrir isso. Nossa. E quando que eu descobri isso, eu falei, nossa, E eu mais de pronto. 50 aí, eu parei de contar depois dos 50, né? Eu devo estar com 52, 53 por aí. Então eu agora, 3 anos depois ainda de você. Mas me diz uma coisa, a relação entre multipotencialização, ansiedade e sensação de fracasso? Assim, aí é Total, uma relação direta, total. total, porque se você se sente um fracasso, porque aí você chega aos 50 anos, você não tem uma profissão, né? Você conheceu muita coisa, você fez isso, mas você não tem uma profissão. Se alguém pergunta para você o que que você é, Francisca, você pensa. E eu pensava, o que que eu sou? Eu sou professora, eu sou bioquímica, eu sou jornalista, eu sou empreendedora. Aí você vai preencher naquela fichinha lá que se coloca a sua profissão. Né? Eu tinha às vezes que eu tinha vontade de colocar um ponto de interrogação. Eu não sei, não decidi isso ainda. Estou pensando ainda o que eu quero ser quando crescer. Entendeu? Então é ansiedade bastante. E por que muitos se sentem medíocres, mesmo sendo acima da média? Olha, eu vou te falar uma coisa, assim, é de abrir o coração. Eu nunca me senti medíocre, apesar de eu achar que as pessoas me achavam, e também nem posso dizer que as pessoas me achavam medíocre. As pessoas falavam assim: Nossa, Ângela, você é tão inteligente, mas você tem um problema emocional, porque você precisa se estabilizar.
Você precisa escolher alguma coisa e fixar ali. Só que eu nunca me achei medíocre, eu sempre me achei com inteligência acima da média, sério, eu estou assim, abrindo meu coração, porque Uhum. eu tinha muita vontade de aprender. E quando eu me dedicava a um negócio, eu me aprofundava naquilo, eu nunca fiz uma coisa pela metade. Então eu vou, não é que eu nunca fiz, mas fiz, claro, algumas coisas eu parei no meio do caminho. Mas a maioria das coisas eu me dedicava muito. Então, tipo, quando eu fui fazer, comecei a trabalhar com televisão, eu não queria ser medíocre, eu não queria ser uma apresentadorzinha qualquer. Eu fui fazer faculdade, eu fui fazer especialização, eu queria ser uma apresentadora boa, né? Então, tudo que eu fui fazer, aí eu comecei a trabalhar com arte, eu falei, não, eu quero fazer mestrado em artes. Então, eu sempre tentava me aprofundar o máximo possível. Só que a questão era essa, que não durava muito tempo, né? Que eu fazia, me especializava, a hora que eu achava que estava no máximo, eu já olhava para o outro lado e pensava, mas eu quero aprender aquilo também, e daí ia para lá, entendeu? Aí há uma falta de desinteresse quando ele alcança aquilo que ele quer? Pois, então, essa é uma questão. Eu não tenho certeza assim, se é uma falta de interesse ou você se interessa por outras coisas Porque também. enquanto você quer, por exemplo, enquanto você quer chegar ali, eu quero aquele mestrado ali, eu quero a coisa, você galga É, lá. Aí quando você chega, e daqui a pouco você está olhando para o outro lado já. É é como que se, sei é a lá, questão do generalista, né? O especialista, não. O especialista daí já faz o mestrado, depois quer um doutorado, quer ir não sei o quê, que não sei o quê, sim, já o vai subindo na mesma MBA, área. E o generalista, ele já começa a se interessar por outra coisa. Não é que deixa de gostar daquilo, gosta daquilo, mas ele quer crescer para os lados. Ele quer ampliar o seu conhecimento. Uau, muito aprendizado aqui hoje, viu? Agora a gente sai do comportamento e entra numa parte mais delicada. Isso aqui pode incomodar um pouco. Vamos lá. Quem é o multipotencial quando ele não está fazendo nada? Olha, o multipotencial não fazer nada é um problema, né? Eu acho que não existe esse não fazer nada por potencial, não é? Exatamente. Então, o multipotencial, quando ele não está trabalhando com questões de você receber dinheiro, ganhar, trabalhar para sustento, né? A parte profissional, o multipotencial, quando ele está no ócio, que é a questão. Quando eu estou no ócio, ou eu vou praticar as minhas atividades de hobby ou voluntariado, que eu gosto de estar sempre em atividade. Agora, simplesmente ficar em casa é complicado, né? Sem fazer Não, eu acho nada. que não Eu acho que existe não esse existe não o fazer ócio nada por multipotencial, eu para acho que não multipotencial. existe. Em momento que eu não tenho obrigações, fazer atividades obrigatórias, eu faço meus hobbies. Que hoje, quais são os meus hobbies? Eu tenho vários também. Eu tenho vários hobbies. Eu faço pintura, né? Eu pinto, eu Aham. tenho cadernos de pintura que eu pinto quando eu estou em casa. Eu também toco piano, então toco teclado, então também tem essa coisa. E daí tem os hobbies que eu gosto de fazer, é correr, andar de bicicleta. Então eu faço muitas coisas. Eu gosto de fazer tudo isso. Então eu tento organizar. Então agora tem que ter uma agenda, né? Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Eu descarrego esse meu interesse de aprender coisas novas nos hobbies. E no voluntariado também, porque é uma coisa que eu também amo fazer. E quando eu estava lá em Curitiba, por exemplo, eu fiquei 12 anos trabalhando como voluntariado na TV Evangelizar, que eu não Legal. sei se você já ouviu falar que é uma televisão Sim. que tem o pároco, é o padre Reginaldo Manzotti. Eu trabalhava lá junto com eles lá, então eu Sim. fazia as leituras nas missas e eu ajudava nas encenações, quando ia ter apresentação de teatro, eu ajudava a fazer o cenário. Então eu estava muito lá, eu fiquei 12 anos trabalhando como voluntária lá. Então era uma coisa que eu gostava de fazer também. Então eu conseguia descarregar meus tempo livre, né? Eles não tinha tempo livre, qualquer coisa, estão precisando de você aqui, eu já ia para lá. Eu Então, percebi que eu tenho uma característica assim, meio peculiar de que é como se eu, no meu desligar, eu continuasse ligada. Porque, por exemplo, os filmes, eu gosto daqueles filmes que passam um autoconhecimento, que tem um sentido. Se for um filme bobo, só para divertir, eu não gosto. Se eu piadinha por tiver que pegar piada. um livro, tem que ser nesse sentido. É como se eu não me desconectasse, às vezes, sabe? Até nos meus hobbies. Uhum. É É bem. importante é uma coisa que eu acho que é importante a gente treinar também, né? Nem tudo precisa ser aprendizado, né? Nem tudo precisa acrescentar conhecimento. A gente precisa, às vezes, tentar
descansar o cérebro, né? É um exercício diário. Aquilo que eu sempre falo, que a multipotencialidade é como se fosse um animal feroz que você tem que levar em rédeas curtas. De vez em quando você tem que pensar, olha, nem tudo precisa ser aprendizado, eu preciso agora ficar um momento de tranquilidade, né? Existe no multipotencial, existe o medo secreto de se comprometer com uma única versão de si? Absolutamente sim. Esse é o maior Você medo. fez? Não, absolutamente sim. Falei, olha, agora. Esse é o medo do multipotencial, né? Esse você tocou na ferida. O maior medo do multipotencial é se comprometer com uma coisa só. É desesperador você assumir um, um compromisso eterno com qualquer coisa, né? Tipo, você vai ser isso para sempre? Não, não vou ser isso para sempre, não quero. Não sei. Não sei se amanhã eu não vou Então, ter outro interesse. eu já estou aqui, assim, porque assim, né? O meu canal se chama Soul Connection, até porque a minha mente, ela é muito de se conectar. Você está falando, eu vou conectando com outras coisas, sabe? Assim, é muito rápido. Eu fiz um episódio por causa de um influencer que ele vive dizendo assim: se você é binário, esse programa não é para você, né? E tal. Eu falei assim, cara, mas será que o binário é ruim? Porque Deus é binário. E fui estudar sobre isso. E aí eu fiz um episódio sobre binário. E o que me trouxe muito conhecimento, foi muito legal. Por quê? Deus ele é binário. Dia, noite, né? Sol, lua, bem, mal, homem, Uhum, mulher, tudo é binário, uhum, é dois. uhum. Porém, o que é que aconteceu? Por que que mudou? Porque às vezes as pessoas assim, Deus mudou. Deus era um e no Novo Testamento é outro, né? Mas aí veio Jesus. E Jesus veio fazer o quê? Veio transformar esse binarismo numa expansão, que é isso que você explica. Tipo assim, você não precisa deixar de ser, deixar de fazer alguma coisa. Você precisa transformar essa coisa para que você utilize, Sim. né? E aí eu acabei me conectando com isso aí, que é mais ou menos isso. O binário, ele é estrutura. Por que Deus usou aquilo? Porque ele estava formando um povo, formando uma cultura, formando um universo. Então Uhum, precisava de construir aquela base sólida. certo. Você tem isso e tem isso. Só que você pode fazer de uma outra, porque senão a gente se perde por ter muita opção. Você tem que ter aquela estrutura básica, né? Mas dentro daquela estrutura você tem várias E formas aí de é onde Jesus veio, combinações. porque quando Jesus veio, ele veio mostrar que é o amor, é você, né? Você saber lidar com esse binarismo de uma forma não, porque quando, por exemplo, a religião mesmo, ela é binária, ela aprende, ela sufoca, né? Uhum. Porque tudo é pecado, é inferno, é medo, entendeu? E quando transforma isso, eu achei muito interessante, isso me trouxe muito conhecimento de até assim para a própria vida. Sim, o binário ele vai te reestruturar. Você precisa ter uma coragem, que é o que nós chamamos né, na psicologia, a gente chama de ancoragem. Você precisa ter algo que te ancore, Sim. mas que te permita expandir a tua mente em outras situações. Nem sempre é A ou B, né? Dá, você Tem- vê assim, a pessoa, por exemplo, quando ela tem um problema na área sexual, ela começa a experimentar um monte de coisa, aí ela vai para o sadomasoquismo, aí ela vai para isso, aí ela vai para aquilo, aí ela se perde Ela se perde naquele totalmente. mundo, né? Então, Não. assim, Tem que ter uma organização, tem que ter uma essa estrutura, porque diversidade toda, se você não tiver uma estrutura sólida do seu eu, da sua base, do que exatamente, você é, você acaba se perdendo. Eu acho que é igual os multipotenciais. Eles têm várias exatamente, coisas que ele ama, mas ele exatamente. precisa encontrar realmente aquela estrutura, né? Ele tem várias possibilidades, né? Essa é a questão. Esse é o maior sofrimento do multipotencial, porque se ele não souber fazer essa organização, ele se perde no mundo, né? Ele se perde completamente. Então não pode, realmente tem que ter uma disciplina, você tem que ter uma estrutura. Eu gosto disso, como que eu vou usar os meus talentos organizadamente, né? Não dá para ficar no oba-oba, porque senão. Então, por isso que eu acho que é um tema muito importante, sério, eu acho muito importante que se fale sobre isso.
Porque existe muitas pessoas assim que são completamente perdidas, e as pessoas adoecem por causa disso. As pessoas, o nível da ansiedade da pessoa fica muito grande, porque ela se acha completamente fora, ela não sou desse planeta. Claro E que ela por é não desse conseguir planeta. fazer nada, ela se acha um fracasso. Ela se acha um fracasso, então é importante. Não, peraí. O que que você gosta? Eu gosto disso, disso, disso. Vamos organizar isso. Isso você vai fazer dessa forma, isso você vai fazer hoje, isso aqui você vai fazer o ano que vem, tá? Beleza? Então você não precisa abrir mão de nada, mas você precisa organizar. Então você tem que levar os teus talentos ali certinho. Então, aqui no meu podcast, no Talk Show, a gente tem umas perguntas, que é aquela que a pessoa não tem coragem de perguntar, né? Eu estou perguntando por multipotencial, É. mas que eu tenho coragem de perguntar, sim, para que os nossos conectados saibam. Tá Me diz bom. uma coisa: existe narcisismo intelectual envolvido no multipotencial? Narcisismo intelectual? Pois olha, eu nunca tinha pensado nisso, mas pode ser que tenha. Pode ser que tenha narcisismo intelectual, sim. Porque o multipotencial se acha muito inteligente também, né? Ao mesmo tempo que você se abre para ter novos conhecimentos, tem que cuidar com essa coisa do narcisismo mesmo, tem razão. Nunca tinha pensado nisso, mas eu acredito que tem sim. Porque muita gente, o que é que acontece? Muita gente se perde com muito conhecimento ou coisa, se perde no ego. Sim, E é comum, é super comum. A gente tem que estar vigiando. Eu mesma, às vezes, tenho que estar vigiando, é, porque, ixi, quantas vezes. Porque tem aquele meio termo. Tem aquilo que você fala, que você gosta, que coisa, e sou arrogante, porque a outra pessoa se sente diminuída. uhum, E aí projeta em você a diminuição dela e te acha sim, arrogante. E tem a que você realmente se acha arrogante porque é. você tem mais conhecimento, você está falando uma língua que aquela pessoa não vai te entender. Só que, assim, o narcisismo intelectual, eu não sei agora, né? Se é maior nos multipotenciais ou se é maior no especialista, porque o especialista é aquela pessoa que entende que se especializou num determinado assunto, ali também tem bastante narcisismo intelectual. Então, não sei se qual é a relação, né? Mas no caso de multipotenciais que são generalistas, eu acredito que possa existir sim em alguns casos também. Eu acredito que acaba existindo, até porque ele acaba sendo um pouco acima da média das outras pessoas nesse quesito e acaba até se achando. Eu acho que sim. Não sei. O se achar, eu acredito que é exatamente por você conseguir, né? Você consegue sempre se moldar, você sempre. E o multipotencial consegue mesmo. Ó, já meu lado narcisista falando. Ah, Não, pegamos! não, você nunca fica sem Agora opção. você se auto-percebeu. Eu não Então, tinha é que você Então, nunca esse fica sem podcast opção. ainda é uma terapia, tá? Você nunca fica sem opção na vida, né? Se você está fazendo alguma coisa que ali, esse é o lado bom de ser multipotencial, que você está fazendo alguma coisa que você está vendo que não está indo, mas você facilmente você já arranja uma outra estratégia diferente e já vai para o outro lado. Então, isso é uma coisa muito positiva de ser, né? Você não fica, ai meu Deus, eu sou isso, agora não deu certo isso, aqui nesse lugar não dá certo isso, aí você fica desesperado porque você não sabe o que fazer, né? E o multipotencial não, então ele já Eu corre acho para que o lá. multipotencial é meio bipolar. Ele deve ter um pouco do É, narcisismo, do conhecimento, e ao mesmo tempo, com essa incapacidade de escolher e com a pressão, ele acaba tendo uma baixa estima também, aí, como se sentisse fracassado, né? exatamente. Você vive naquela gangorra ali, na corda bamba. Você já falou, mas que eu gostei muito disso, eu gostaria de frisar. O multipotencial precisa escolher uma coisa? Não, o multipotencial não precisa escolher uma coisa, ele precisa organizar os seus talentos. Ele pode fazer tudo, mas de forma organizada, estruturada, né? Ele não precisa, porque a maior dor do multipotencial é abrir mão de alguma coisa, abrir mão de um dos talentos. Mas eu sei fazer aquilo, eu gosto tanto de fazer aquilo, como que eu vou deixar de fazer, né? E essa é a maior dor do multipotencial. Então ele não Total. precisa abrir mão de nada, ele só tem que organizar e Isso se é muito organizar. interessante. Então, como organizar a vida sem se sentir preso? Aí, na forma prática, né? Você precisa organizar tempo, espaço, e prioridade, né? O que que é prioridade para mim hoje?
O que que eu preciso fazer hoje? Mas aquilo eu também gosto. Beleza, eu vou fazer aquilo. Mas hoje eu vou fazer isso. Então, durante tanto tempo eu vou fazer isso. Então, você organiza prioridade, tempo, espaço na tua agenda para fazer cada coisa. E é dessa forma que o multipotencial precisa se organizar. E o que ele precisa aceitar para parar de sofrer? Ele precisa aceitar que ele não consegue, não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Ele precisa, novamente, né, sendo repetitiva, mas ele não consegue fazer tudo o que ele quer fazer ao mesmo tempo, senão ele não vai fazer nada. Ele Ele precisa precisa aceitar, priorizar. precisa priorizar. Não é abrir mão, ele precisa priorizar. E qual que é a maior mentira que conta para os multipotenciais? A maior mentira é que ele é inseguro, que ele não, que ele é libriano. Ele é libriano, sério? Essa Sério? vez já disse que os librianos são inseguros, verdade? Então, e são indecisos, porque eu sou libriana. Ai, eu amo esse signo de Libra. Meu filho é Libra. Os librianos são muito amor. São Então, mas muito, daí são o que muito eu via, sábios. o que eu via era isso. Ah, não, você não sabe decidir porque você é libriana. E eu falava, ah, então tá, né? Então pronto, então é Ia lá isso. pro signo, né? Mas a maior mentira é que é inseguro, que é inconstante e que ele é indeciso, que ele é isso, a maior mentira. O multipotencial ele não é inseguro, ele não é inconstante, mas ele precisa saber que existe, que ele é multipotencial e saber se organizar, porque um multipotencial desorganizado aí se perde. Aí não adianta. Daí não adianta, ele perde todos os seus talentos, não desenvolve nenhum, joga tudo para baixo do tapete. Muito legal. Então, se você se identificou até aqui com essa parte, então isso aqui é para você. O que o multipotencial precisa ouvir hoje, Ângela, para ter paz? Então, para mim, a maior frase que eu ouvi foi exatamente essa: você não é perdido, você não é inseguro, você é uma pessoa que recebeu muitos talentos de Deus, Deus te deu muitos talentos, e você Uau, pode organizar todos eles, você pode desenvolver todos eles, mas um de cada vez, de uma forma organizada. Então, para mim, quando eu ouvi isso, foi a maior libertação, né? Então, é isso que eu preciso, que eu quero hoje, né? A falar isso para todas as pessoas que se sentem assim, porque quando você escuta isso, você muda o foco da sua vida. Você sim. vê que você não é, tem um multipoder, né? Então, ser multipotencial é um multipoder, que você tem muitas qualidades e você consegue se adaptar às mudanças, às situações, a tudo. Então, não, acho que é a mensagem que eu preciso passar. Que legal. E a multipotencialidade é destino ou algo que precisa ser educado? As duas coisas, né? Você nasceu multipotencial, você vai morrer multipotencial, mas precisa ser educado, precisa ser organizado. Não, não, você Maravilha. não tem como mudar isso. E Não tem qual uma pessoa, conselho você daria? não tem uma pessoa que nasce multipotencial, ela deixa de ser, né? Não, não tem. Entendi. É, realmente. Qual conselho você daria para alguém que sente que nasceu para muitas coisas e está perdido? Procura a Ângela, em primeiro lugar. Então, o que que acontece? A pessoa, a partir da hora que ela toma essa consciência, já é meio caminho andado, né? Ela precisa daí de fazer toda essa organização pessoal na sua vida, mas a partir da hora que ela toma consciência que ela não é insegura, que ela não é indecisa, que ela não é perdida, que ela tem muitos talentos, então a partir do momento que ela sente, que ela sabe isso, muitas das pessoas elas já conseguem elas mesmas se organizar. Se não, é bem importante procurar ajuda, né? Procurar um terapeuta para entender isso na sua vida. Então, sempre é bom, né, a ajuda de um profissional que acelera o processo, né? Às vezes sozinho se demora anos e não consegue, né? Quando está muito Exatamente. aflorado. E eu Então, acho que nada melhor do que você já encontrar uma terapeuta multipotencial, né? eu atendo E muitos tratar. multipotenciais. Eu atendo muitos, Porque vai te multipotenciais. dar uma pessoa que já estuda isso, como você estudou, e também
quando você procura um trabalho terapêutico, é como eu sempre digo, é como se fosse um GPS que vai te guiar já para o teu destino, já vai te orientar onde você chegar ali, É, mais rápido, né? porque o que que acontece, Francisca? Os multipotenciais, quando eles chegam, né, em um determinado momento, eles vêm cheios de traumas. Eles vêm carregados de traumas e marcas Total. emocionais, porque a vida inteira ele foi, olha como é sério isso, a vida inteira foram falados, pais, mães, tios, professores, falaram, você nunca vai ser nada na vida, você não sabe escolher, você é indeciso, você não tem capacidade disso. Então, os multipotenciais, quando chegam na fase adulta, normalmente eles são carregados de traumas. Então, Eles quando estão eles com a entendem identidade toda danificada ali. toda danificada. Então, eu atendo muitos. Primeiro, ele entendeu que ele é multipotencial, que ele tem muitos talentos. Na verdade, muitas pessoas que eu atendo, eles vêm atrás de mim porque eles nem sabem que eles são multipotenciais. Eles se acham inseguros, Sim, não, é que inconstantes, nem falou, até porque esse tema, esse nome também nem é tão divulgado nem é tão assim, divulgado. Ele só escutou a vida inteira que ele era incapaz. né? Foi que nem eu te disse, falei, Ângela, você está falando que eu sou isso, mas eu acho que eu sou TDAH. Só isso. Então, só que muitas pessoas já desde pequenininho já ouviram, né? A vida toda o pai falando, você não sabe isso, você não sabe, você não sabe, você não sabe. E aí ele cresce cheio de traumas. Então ele procura terapia, às vezes nunca nem ouviu falar na palavra multipotencial. Ele sabe que ele é inseguro, ele precisa eliminar aquilo, ele precisa decidir, ele precisa tomar uma decisão na vida. E daí quando ele vem fazer a terapia, que no meio de todo o processo, a gente faz o reprocessamento, desde a época que ele era criança, ele vai fazendo esse reprocessamento. E aí ele entende que ele nunca foi inseguro, ele se livra das questões dos traumas e ele entende que ele é multipotencial, é uma nova vida completamente diferente. Uau, que trabalho lindo, Ângela, muito bom mesmo. Agora dá umas dicas aí pra gente, não sei se você souber de algum livro sobre esse assunto, ou filme, ou alguma coisa assim. Tem algo sobre o que a gente possa buscar aí sobre os multipotenciais? Então, tem muitos filmes também, muitos livros, mas eu não tenho Não está nenhum anotado lembrando aqui para agora. te falar, né? Tem o meu livro, que é O Poder da Decisão, que eu Olha, falo sobre o isso. livro Poder da Decisão, como que não tem? Tá, para com isso. E onde a gente encontra esse livro? Tem na Amazon e tem também na Hotmart. Tem a Amazon e a Hotmart que está disponível. A Amazon é para o Brasil, daí tem o físico para o Brasil, né? Através também dos livros digitais, né? Então, se você já quer conhecer aí sobre multipotencialização, vai lá na Hotmart ou na Amazon, compra O Poder da Decisão, da Angela Taylor. Tá? Tem que ser Angela Taylor, gente. Da Angela Taylor. Ela é uma multipotencial que estudou esse assunto, tá por dentro do BO aí que acontece na nossa cabeça. Olha, eu já estou me identificando também, na nossa cabeça. Olha o narcisismo intelectual. Não, mas você é uma perfeita multipotencial. E aí a gente já começa a entender aí esse mundo e a tentar fazer as pazes, né? Com essa diversidade dentro da gente, né? Poxa, muito legal esse tema, muito gostoso mesmo. A maioria dos artistas, jornalistas, são multipotenciais, né? Atores, né? São pessoas que vestem um traje diferente sempre. Então, nem não é ruim ser multipotencial, mas você tem que entender que você é multipotencial e procurar uma profissão que, que te prevaleça, né? Que te ajude nesse sentido. É verdade. Muito bom mesmo. Nós estamos chegando ao final. Nossa, eu ficaria aqui conversando. Foi muito gostoso descobrir esse tema. Vou comprar o livro da Ângela, quero saber tudo sobre isso. Saber se eu sou uma dessas. É muito Então, bom. senhoras e senhores, esse foi mais um Talk Show. Ângela, muito obrigada, amiga, pelo seu tempo. Foi maravilhoso, viu? Eu que agradeço, Francisca, foi realmente maravilhoso. Muito obrigada pela oportunidade de a gente falar sobre esse tema, multipotencialidade. E quanto mais pessoas, quanto mais a gente falar sobre esse, porque realmente é muito importante, é muito sério. Tem pessoas que entram em depressão profunda por não saber escolher. Então, ansiedade, então é um tema que a gente precisa divulgar e eu agradeço muito mesmo essa oportunidade, Francisca, da gente falar sobre esse tema aqui com você.
Olha, as redes sociais da Ângela, tá? Para quem quer seguir, quer saber mais, vai estar aí na tela. Vou ver também se a gente consegue colocar o link da Amazon, que aí vocês podem comprar, já clicar e comprar o livro e começar a entender isso, esses multipotenciais aí perdidos, que estão com a identidade abalada porque ouviram muita abobrinha dos outros, que é perdido, não sabe o que quer, né? E aí vamos ter que restaurar, e esse é o trabalho da Ângela aí, restaurando realmente a identidade dos multipotenciais e mostrando que você não é um fracassado, ao contrário, você é um abençoado porque tem muito talentos, não é isso, Ângela? Exatamente, Deus deu muitos talentos. E na Bíblia está lá escrito, né, Francisca? Tem algumas pessoas que receberam um talento, tem pessoas que receberam 2 talentos e pessoas que receberam 5 talentos. Então, as pessoas que receberam mais talentos precisam prestar contas de todos esses talentos. Então, a gente não pode abrir mão de nenhum talento, a gente precisa desenvolver todos os talentos, mas de forma organizada e fazer a relação da prioridade, né, das prioridades. Muito legal. Então, você que é multipotencial, já pega o seu multipotencialismo, dá o seu like, deixa o comentário e, é claro, compartilha, que só assim o algoritmo vira multipotencial também e entrega esse conteúdo maravilhoso que a Ângela entregou tudo, não prometeu nada, e entregou tudo aqui pra gente. Tá? E se você quiser dar sugestão de tema para os episódios, deixa nos comentários, vamos ter muito prazer. Talvez quiser perguntar alguma coisa para a Ângela, a gente passa para ela aí as perguntas sobre o multipotencialismo, não é verdade? E é isso aí, gente. Chegamos a mais um final do Talk Show. Um beijo na alma e até a próxima. Obrigada, Ângela. Imagina, eu que agradeço. Um beijo para todo mundo. Um Obrigada. beijo, tchau.